E aí, meu povo, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, né? Hoje a gente vai começar a parte de cálculo algébrico. Você até já viu isso no ano passado, de alguma maneira, letra na história, sabe como é que é, né? Mas eu preciso resgatar algumas coisas que são fundamentais para a gente continuar com o nosso conteúdo. Então assiste isso aqui até o final, nada de se distrair, acompanha, pausa se for preciso, volta. Se tiver dúvida, deixa no comentário que eu retiro assim que possível, certo? Mas eu conto contigo, inclusive, para fazer os exercícios que a gente tem deixado aqui, ok? Ah, se tiver alguma aula pendente, volta lá. Você sabe onde encontrar as aulas anteriores de matemática. Não deixa, não perde conteúdo que a gente coloca, tá bom? Abraço, vou sair, porque o que importa é o que eu digo. Então bora lá. O que é álgebra, né? A álgebra é a parte da matemática que nos ajuda a organizar e resolver situações de problema que possuem valores desconhecidos, transformando essas situações em relações matemáticas. Algumas vezes a gente fica sem saber alguns valores e não tem nem como escrever. Sabe aquela história do não sei nem por onde começar? Pois é, a álgebra faz isso pela gente. Ela utiliza letras, que a gente pode chamar de variáveis ou incógnitas, dependendo da situação. A gente vai entender isso aqui, que é para representar os valores que são desconhecidos. Letra, quando a gente não souber o valor. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu economizei o triplo da quantidade que Júlia economizou. Cara, como é que eu posso escrever essa situação matematicamente se eu não sei quanto Júlia economizou? Sinistro, né? Pois é, a álgebra vem aqui e ajuda a gente. Eu não vou fazer isso não. Eu só vou te dizer que isso aqui, ó, só consegue ser organizado se eu souber álgebra. Olha essa outra. Tânia recebeu R$ 70 e comprou uma blusa por R$ 45. Quanto é que sobrou? Mole. Sobrou R$ 25, né? Isso é fácil para a gente, porque eu não precisei nem usar alguma coisa desconhecida, porque tudo é conhecido. Então isso aqui eu diria não tem álgebra envolvida. Claro que alguma coisa lá nos bastidores sim, mas para a gente isso é apenas aritmética. Toda essa parte de operações que a gente tem feito, aritmética. Terceiro, dobrei o valor de um número e acrescentei 5 ao resultado. Quanto é que deu? Sei lá. Eu só sei que eu só consigo escrever essa situação se eu souber álgebra. Por quê? Porque eu não sei qual foi o número que eu pensei, que eu dobrei, certo? Então, isso aqui tem valor desconhecido. A gente trata com álgebra. Com a ajuda da álgebra, nós podemos transformar diversos problemas em relações matemáticas. E essas transformações é que vão ajudar a gente a resolver essas situações, esses problemas. Dá uma olhada naqueles três casos que eu coloquei, agora há pouco para você. O primeiro dizia que eu economizei o triplo da quantia que Júlia economizou. Tá, mas eu não sei quanto Júlia economizou. Pois é, aí é que tá. Se é um valor desconhecido, eu posso muito bem utilizar uma letra para representar isso. Então eu venho aqui e escrevo que a quantidade que Júlia economizou, eu não sei se isso é dinheiro, se isso é água, sei lá, mas eu vou botar assim, ó, a quantidade de Júlia eu represento por X. E a minha quantidade, a quantidade que eu economizei, eu posso escrever como o triplo, 3 vezes a quantidade da Júlia. Reparou que eu consegui escrever matematicamente essa situação? Quantidade economizada por Júlia, X. A partir do momento que eu fiz isso, pronto, eu já tenho o meu, né, a minha economia. No segundo caso, era aquele da aritmética. Ela ganhou R$ 70, a Tânia, né? E gastou 45. Ué, eu simplesmente pego os 70, diminuo 45 e isso me dá R$ 25 que sobraram, né? Tranquilo, viu? Tinha nada desconhecido, a resposta já apareceu automaticamente para a gente. E na terceira situação, eu dobrei o valor de um número e acrescentei 5 ao resultado. Cara, qual é o número? Não sei. Então vou escrever assim, ó. O número desconhecido, estou abreviando, tá? Eu vou dizer que é x. E aí a situação pode ser escrita assim, ó. Dobrei. Dobrar é multiplicar por 2. 2 vezes esse número. E eu acrescento 5. Mais
5. Quer ver? Vou fazer até melhor para você, para fugir dessa história do x. Eu posso dizer que o número desconhecido, eu uso n. Então, é 2n mais 5. Viu? Com a ajuda da álgebra, a gente pode expressar problemas, fórmulas, áreas, etc., sem conhecer todos os valores ou medidas. É essa a mãozinha que a álgebra nos dá. Agora que você viu como é que a gente pode utilizar a álgebra, né, para escrever algumas situações, eu tenho que te lembrar o que são sentenças matemáticas. Nada mais são do que relações matemáticas escritas com símbolos matemáticos, como a gente acabou de fazer aí, certo? Só que essas sentenças podem ser de dois tipos. Abertas, que são aquelas que possuem elementos desconhecidos, que a gente vai utilizar as letras, né? Olhou, a sentença tem letra, ela é aberta. E a sentença fechada, onde todos os elementos são conhecidos. No caso, a gente usou ali o exemplo da aritmética, né? Então era uma sentença matemática fechada. Pronto, 70 menos 45 é igual a 25. Isso é uma sentença fechada. Exemplo, ó, faz comigo aqui, quer ver? Esse caso aqui, vou usar A para aberta, F para fechada. O primeiro caso, não tem nada desconhecido, tudo é conhecido, então é uma sentença fechada. Nesse caso aqui, ó, IA menos 4 é menor do que 3B, isso aqui é aberta. Nessa aqui de baixo, aberta também, porque eu tenho uma letra. Aqui também é sentença aberta. Já nesse caso, a sentença é fechada. 8 mais 1 é 9 e é menor do que 20. Sentença é fechada. Esse aqui também. Já aqui tem alguma coisa desconhecida. Sentença aberta, sentença aberta. E o interessante é que as sentenças matemáticas fechadas, elas podem ser verdadeiras ou falsas. Como assim? Observa. A primeira é 2 mais 7 igual a 5 mais 4. 2 mais 7 dá 9. 5 mais 4 é 9? É. Então, isso aqui é verdadeiro. Eu diria que essa é uma sentença matemática fechada, verdadeira. Escrevi errado aqui, ó. Verdadeira. Aqui, 3 mais 7, que é 10, é menor do que 7 mais 3, que é 10? Não, não é menor. Deveria ser igual. Então, essa sentença fechada, ela é falsa. Aqui eu tenho 6 mais 3, que dá 9, maior do que 3 ao quadrado. Também 9. Claro que não é maior, cara. Tinha que ser igual. Então, isso aqui também é falso. A sentença é falsa. Por fim, 12 dividido por 5, não dá um número exato, não pertence aos números inteiros. Claro que não, porque os inteiros, a gente já conversou sobre isso, são aqueles números exatos. Então, essa sentença aqui é verdadeira. Esse camarada, 12 quintos, não pertence aos inteiros. Escrevi com símbolos matemáticos, a gente tem uma sentença matemática. Reparou? O mesmo não dá para fazer na sentença aberta. Por que não dá? Porque eu não sei qual é aquele valor para eu dizer se está certo ou se está errado, para dizer se é verdadeiro ou falso. Eu só classifico em verdadeiro ou falso se a sentença for fechada. Dá uma olhada aqui, ó, em alguns exemplos de sentença com valor desconhecido, sentenças abertas. A gente vai pegar algumas situações e vai escrever essas situações matematicamente. Estou dizendo que se Pedro tivesse mais 2 pontos na nota de história, P mais 2, é justamente isso. Essa situação, P, olha só, eu escrevi aqui, a variável P é a nota do Pedro em história. Eu acrescentei 2. Essa seria a situação, se ele tivesse mais 2 pontos. Por que eu chamei de variável? Variável porque aqui, ó, o P pode variar. Pode ser qualquer valor a nota de Pedro em história. 2,5, 10, 5,8, 9, 1. Não podia? Pronto, pode variar. Olha a segunda situação. Com o dobro da minha mesada mais 20, qual é a minha mesada? Não sei. Bora chamar de M. E aí eu dobro, lembra disso? Dobrar é multiplicar por 2. E eu não preciso colocar a multiplicação, porque entre um número e uma letra tem uma multiplicação, tem um pontinho ali, tem um vezes. E somei 20. Variável? Por que variável, Luciano? Porque eu posso ter qualquer valor de mesada. Pronto, pode variar. Nesse caso, a diferença de idade entre Vitor e Jonas é de 5 anos. Diferença em matemática, lembra sempre disso, eu já falei para você várias vezes. É uma subtração, resultado de subtração, usa o sinal de menos. Então eu usei aqui, ó, menos. Quem é V? A idade do Vitor. Quem é J? A idade do Jonas. Certo? Pronto, usei essas duas
variáveis, porque eu não sei quais são essas idades, e foi. Claro que aqui eu também utilizei uma igualdade, né? Então esses valores não podem variar tanto. Tem que ser somente números inteiros. Mas que podem variar, podem. Quando a gente escreve essas situações utilizando letras, a gente cria uma expressão algébrica. É esse o nosso próximo assunto. O que é uma expressão algébrica? É uma expressão matemática formada por números e letras, ou somente letras, tá? Mas é uma sentença, uma expressão matemática que utiliza números e letras. Exemplo: em uma lanchonete, ao comprar 2 sanduíches naturais e um suco, o gasto total de uma pessoa pode ser representado pela expressão 2x mais 1y. Se eu disser que o x representa o preço do sanduíche e o y representa o preço do suco, certo? Viu? 2x, 2 sanduíches. 1y, 1 suco. Essa é a expressão algébrica. E eu consigo, inclusive, uma expressão algébrica para o troco. Se D é o valor total que a pessoa desembolsa para pagar o lanche, pegou lá o dinheiro, o troco que ela deve receber pode ser representado por esse dinheiro menos a expressão que ela gastou. E eu vou te contar um segredo aqui, ó. Sempre esses sistemas, né, de lojas, de lanchonetes e tal, quando a pessoa vai lá e escreve no computador o que o outro está comprando, ele está fazendo isso automaticamente. No mercado, quando você vai, passa aquele código de barra, passa o produto, a máquina, o sistema está registrando isso. No final, já reparou que a pessoa do caixa escreve lá o quanto você pagou e automaticamente a máquina calcula o troco? Pronto. A gente nem está vendo, mas esses sistemas estão utilizando essa linguagem algébrica. Bora fazer alguns exemplos aqui, ó. Eu quero que você escreva a expressão algébrica que corresponde ao triplo de um número. Isso para a gente é muito importante. Como é que eu represento o triplo de um número? O número eu não sei. Vamos fazer assim? Sempre que eu não souber, eu uso x. Então, o triplo de um número, 3x. Lembra que aqui tem uma multiplicação. O que é o quíntuplo? Quíntuplo é 5 vezes? 5 vezes x. Metade, ixi, metade é dividir por 2. Então eu vou utilizar a fração, o número desconhecido, dividido por 2, certo? É melhor botar assim. É claro que dá no mesmo escrever x dividido por 2. Só que, na boa, pode apostar, a forma de fração é a melhor para a álgebra agora. Como é que eu escrevo a quarta parte? Partir é dividir. Quarta, 4. Então, eu vou pegar o número e dividir por 4. 2 quintos. 2 quintos? Quintos, né? Tem a ver com fração, Luciano. Já sei. Então, eu vou pegar 2 quintos de x. Tá aqui, tá feito. E a diferença? Ah, garoto, já vou começar com menos aqui. Entre um número, x, e sua terça parte. Divide esse x por 3. Reparou? A gente escreveu algebricamente algumas situaçõezinhas. Na verdade, algumas sentençazinhas, certo? Para que, Luciano, que a gente escreve álgebra, né? As expressões algébricas? Como a gente falou lá, fórmulas, algumas coisas a gente tem que deixar o valor ainda desconhecido para esperar aquele número e colocar no lugar. É aí que a gente obtém o valor numérico de uma expressão algébrica. O objetivo da variável é substituir o valor desconhecido. Se eu sei o valor desse número, a gente bota no lugar e obtém o valor numérico da expressão. Ou seja, o valor numérico é o resultado das operações efetuadas em uma expressão após eu substituir as letras por números. Ficou simples isso? Dá uma olhada aqui, ó. Perímetro de uma figura plana é a soma dos lados dessa figura. Então, por exemplo, num quadrado de lado A, nós temos essa figura aqui, ó, o lado A. Todos os lados são iguais. Isso, isso, isso e isso. Cara, eu tenho 1, 2, 3, 4 lados A's. Então, eu vou dizer que o perímetro, e a gente geralmente utiliza 2P para perímetro, tá? Depois me perguntam o porquê do 2P.
E aí é o A 4 vezes. Então eu posso dizer que o perímetro é 4 vezes A. Pronto. Está representada a expressão algébrica do perímetro. Foi. E aí eu te pergunto, qual é o perímetro de um quadrado cujo lado mede 5,2 centímetros? Cara, se eu já sei como que eu represento algebricamente, basta pegar esse lado A aqui, ó, e substituir por 5,2. Então eu passo a ter 4 vezes, no lugar de A, 5,2 centímetros. Eu simplesmente troquei o A pelo número. Quanto dá isso daqui? 4 vezes 5,2, 20,8 centímetros de perímetro. Deu para entender o que a gente fez? Claro que tem mais um. Ó. Vamos determinar o valor numérico da expressão b vezes h dividido por 2 menos a ao quadrado. Para o a sendo 10, o b 50 e o h 70. Caramba! Já sei os números. Para que eu vou continuar com incógnita, variável, letra? No lugar do b, vou fazer colorido para você. Olha isso. Ó. No lugar do b, que é a primeira letra que aparece na expressão, eu vou colocar 50. Então, isso vai ficar 50 vezes, olha aqui, ó, vezes. O H, que é a segunda letra que aparece, eu vou colocar de vermelho aqui, ó, é 70. Então, vai ficar vezes 70. Isso está dividido por 2 e eu diminuo A ao quadrado. Mas quem é o A? Vamos usar o azul aqui, ó. Ó, o A é 10. Então, isso vai ficar menos 10 ao quadrado. Você viu o que eu fiz, né? Eu acho que ficou bem colorido, ficou bem tranquilo. 50 vezes 70, isso vai dar para a gente 3.500 divididos por 2. Menos 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Isso dá 100. Faz para mim primeiro a divisão. 3.500 dividido por 2 dá 1.750 menos 100. Quanto é que dá 1.750 menos 100? 1.650. Ah, Luciano, sempre vai dar 1.650 nessa expressão b vezes h dividido por 2 menos a ao quadrado? Não, óbvio que não. Só deu esse valor porque o A valia 10, o B valia 50 e o H valia 70. Se esses valores, ou pelo menos um deles mudar, não vai dar esse mesmo resultado. Você entendeu? Compreendeu? Então, exercita. Vá lá, faz o exercício que eu estou deixando para você também. Show? A gente continua essa parte de álgebra na próxima aula e eu te espero. Grande abraço, hein?